sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre Robin Hood, do Alexander Dumas, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Robin Hood é um dos maiores personagens mitológicos da Grã-Bretanha, conhecido mundialmente por ser aquele ladrão que rouba dos ricos para dar para os pobres. A lenda dele data de antes do século XV, só que não há registros históricos confiáveis da existência do Robin Hood, até porque o nome Robert, Robin e o sobrenome Hood eram coisas muito comuns na época, então fica muito difícil rastrear uma pessoa parecida com Robin Hood. E é por isso que as histórias sobre ele acabam sendo muito desencontradas. Tem baladas que contam que ele é um homem do povo, outras falam que ele é descendente do Conde de Huntington, além de existirem várias versões de como de fato ele se tornou um proscrito e passou a viver na floresta de Sherwood. A lenda mais antiga, inclusive, data do século XV e chama Robin Hood and the Monkey, que numa tradução seria mais ou menos Robin Hood e o Monge. Só que algumas coisas já estão presentes desde o início, principalmente ele ser um fora da lei, viver na floresta de Sherwood, no condado de Nottingham, e principalmente ser inimigo do xerife local. Essas três coisas estão presentes desde o início e elas permanecem presentes na história do Robin Hood. A ideia dele ser um anglo-saxão que luta contra a invasão normanda na Grã-Bretanha vem do século XIX. Ele vem de um livro chamado História da Conquista da Inglaterra pelos Normandos, publicado pelo Augustin Thierry. E também tem um pouco de Ivanhoé, do Walter Scott. Essas duas histórias juntas ajudaram a criar esse mito de que o Robin Hood era anglo-saxão, lutava pela independência da Grã-Bretanha contra a dominação normanda. Então tem muito aí que vem do século XIX já. A fonte básica do Dumas para escrever sobre o Robin Hood foi uma peça escrita pelo Percy Egan em 1938, chamada Robin Hood and Little John or the Merry Men of Sherwood Forest. Essa história chegou pro Dumas perto do fim da vida dele, que foi quando ele escreveu o Robin Hood, e serviu de base para tudo que está descrito aqui. E o mais engraçado é que o Dumas é um escritor francês, né? E tem toda uma rixa entre a Inglaterra e a França. Então é muito engraçado que um escritor francês escreva sobre uma lenda tipicamente inglesa, tipicamente da Grã-Bretanha. E pelo que eu pesquisei na história do Robin Hood, eu dei uma boa embrenhada na história dele, o livro do Dumas não é citado nenhuma vez como uma referência cabal de como foi construída a figura do Robin Hood. Na verdade, eu achei pouquíssimas referências bibliográficas a ele, o que mostra que talvez essa obra aqui não seja tão importante, tão relevante para a construção do personagem Robin Hood. Tirando isso, como que se conta a história do Robin Hood aqui nesse livro? Ele narra desde o nascimento até a morte do proscrito. Ele é dividido em duas partes, sendo que a primeira vai até mais ou menos os 20 anos de idade e a segunda vai dos 20 e poucos até a morte do Robin. Na primeira parte tem um destaque total para a adolescência dele, quando ele tinha 16 anos principalmente, contando como ele conheceu a Marian e como que ele formou o grupo dos Homens Alegres. Basicamente essa primeira parte é a história de surgimento do Robin Hood e como ele se tornou um proscrito. A segunda parte é mais composta por pequenos casos que aconteceram durante a vida dele. Essas duas partes foram publicadas após a morte do Dumas em anos diferentes e elas têm uma característica diferente, porque a primeira é uma história meio que contínua e a segunda são histórias episódicas. Então na primeira a gente acompanha bem linearmente a formação do Robin Hood e na segunda a gente começa a ver mais de perto a personalidade dele, de como que ele agia dentro da floresta de Sherwood, como que ele se tornou esse cara que rouba dos ricos para dar para os pobres. Essa segunda parte é a história mais conhecida do Robin Hood, que a gente já tá mais acostumado com ela, mas a primeira é uma história de formação e é bem legal acompanhar as duas em sequência. Igual eu falei, esse livro foi escrito no final da vida do Dumas e muita gente acredita que nem foi escrito por ele, mas foi escrito pela esposa. Ela assinava com o pseudônimo de Victor Perceval e vários livros do Dumas têm pesquisa por parte desse Victor Perceval, que na verdade é a esposa dele. E muita gente diz que o Dumas na verdade era mais um guarda-chuva para ela também publicar os livros dela. Então tinha livros dele e tinha livros dela. E na verdade essa prática nem é muito escandalosa quando a gente fala da obra do Dumas, porque ele é conhecido por usar vários ghostwriters para escrever as outras histórias dele, como Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, que eram folhetins que saíam toda semana nos jornais, então ele tinha que ter uma produção muito maior e ele contratava pessoas para isso. Ele passava as ideias centrais, a pessoa escrevia, voltava o texto para ele e ele meio que revisava para deixar o texto com uma cara de um produto do Dumas, poder ser vendido como uma obra dele. E por ele ter sido escrito no final da vida do Dumas, eu acho que ele tem uma característica que difere um pouquinho dos Três Mosqueteiros, que eu já li, gostei bastante, e também do Conde de Monte Cristo, que eu não li, mas eu já li alguns trechos dele, que é o formato de folhetim mesmo. Robin Hood é feito pra você ler de uma tacada só, ele não tem aquela obrigação de ter um gancho no final de cada capítulo pra te trazer pra semana seguinte. São duas formas de contar histórias, cada uma tem suas vantagens e desvantagens, mas o Robin Hood se difere dos outros por causa
causa disso, principalmente. E eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre a estrutura do livro em si. Acho que agora a gente precisa falar sobre o Robin Hood. E como a gente tá vivendo numa época de problematização, a gente precisa problematizar a figura do Robin Hood. É muito fácil se apaixonar pelo Robin Hood. O Dumas constrói um personagem praticamente sem falhas. Ele mostra o tempo inteiro o quão íntegro, o quão heróico é o personagem. Ele não mostra nenhuma hesitação diante do perigo, nenhuma decisão errada, nada que ele possa se arrepender no futuro. Ele é o típico herói bem construído, o típico heróizão mesmo. Ele é aquele cara 100% anjo perfeito e o Dumas faz isso desde o início. Eu vou ler aqui alguns trechos pra vocês, só pra deixar isso mais claro. O primeiro deles é logo no início, é na página 38. Ele fala assim: o rosto limpo, a fisionomia indiscutivelmente franca, olhos em que brilhava o fogo da coragem e lábios sorridentes em que se podia notar um legítimo orgulho. Tudo no nobre adolescente inspirava e impunha confiança. O outro trecho é na página 157, que ele fala o seguinte: somos amigos de infância e preferia perder a mão direita à amizade dele. Isso do ponto de vista pessoal. De modo mais geral, considero não haver no condado melhor arqueiro, e seu caráter é tão reto quanto as suas flechas. É corajoso e afável, com modéstia que se iguala à afabilidade e à coragem. Com ele, me sentiria capaz de enfrentar o mundo inteiro. E o terceiro trecho que mostra o quão perfeitinho ele é, tá na página 170. Fala assim: Robin Hood, disse Alan Clare, tomando as mãos do jovem arqueiro, foi arriscando por 2 vezes a própria vida que você salvou a minha e a de Lady Christabel. Tornou-se então mais do que um amigo. É meu irmão. Entre irmãos, como sabe, tudo é comum. São seus então não só meu coração, mas meu sangue e minha fortuna. É seu tudo que tenho. Quando eu deixar de lhe ser grato, será por ter deixado de viver. Até breve. Então dá pra ver o quanto que os outros personagens gostam dele aqui, mas não pode esquecer em momento nenhum que ele é um ladrão. Por mais que os fins sejam nobres, ele continua sendo um fora da lei. E aí a gente pode questionar se vale mesmo a pena roubar e se teria como aplicar isso nos dias de hoje, por exemplo. Tentar trazer uma figura do Robin Hood pra hoje. Mas se tivesse um cara que só roubasse atores globais, pessoas com muito dinheiro, políticos, e jogasse esse dinheiro todo na favela, ele seria um herói nacional ou ele seria preso pela polícia ou ele seria visto como um fora da lei? No caso do Robin Hood, as duas coisas acontecem, dependendo das pessoas que estão analisando ele. Se é o governo, vai ver ele sempre como um fora da lei. Se é a população que ele ajuda, ele é sempre o herói. Então essa problematização existe no livro aqui, mas a gente tem que pensar se a gente vai mesmo valorizar a figura do Robin Hood e se acontecesse hoje, se a gente valorizaria a mesma coisa. E ele mesmo fala que ele é um ladrão. O tempo inteiro ele fala que é um ladrão. Primeiro por ele ser um proscrito e segundo por ele explorar sempre os normandos. Mas ele fala que tem uma diferença entre o ladrão e o bandido, que é que o bandido desconhece a gratidão. De novo eu vou ler uns trechos aqui só pra vocês terem mais ou menos uma noção do que eu tô falando. O primeiro tá na página 240, eu vou ler aqui pra vocês. Mantendo então vigilância sobre as estradas que cortavam em todas as direções a floresta de Sherwood, ele passou a cobrar uma taxa aos visitantes. Essa taxa, eventualmente exorbitante caso o forasteiro assaltado fosse um grande senhor, se reduzia a muito pouco em caso contrário. Aliás, essas extorsões diárias de jeito nenhum tinham a aparência de um assalto e eram feitas com delicadeza e cortesia. A segunda tá na página 323, que fala o seguinte: o senhor é saxão, disse simplesmente Robin Hood, e isso já lhe garante minha amizade. Mas juntou-se um fator todo poderoso, o infortúnio. Sou o que os homens denominam um bandido, um ladrão, que seja. Tiro dos ricos, mas nada tomo dos pobres. Detesto a violência e nunca derramo sangue. Amo minha pátria e considero odioso o poder normando, porque a usurpação juntou a tirania. Não me agradeça, nada fiz de extraordinário. Dei-lhe o que não tinha. É justo. E o terceiro trecho está na página 341, que o João Pequeno fala o seguinte: roubar, repetiu João Pequeno ofendido, é o que acaba de dizer? Não vê a diferença entre roubar e tirar de alguém algo que não lhe pertence? Conseguiu esse dinheiro através de subterfúgios, tomou de pessoas necessitadas, quero apenas devolvê-lo. Como vê, meu senhor, não está sendo roubado. Então eles têm toda uma prática própria, né, um conceito próprio do que é roubar, do que é dar para outras pessoas, que é moralmente condenável aqui, e tem toda a história de será que os fins justificam os meios mesmo? Eu não vou entrar na questão aqui, eu não quero dar minha opinião, até porque eu não tenho uma opinião formada sobre o caso. Eu gosto demais da figura do Robin Hood, mas percebo os problemas em cima dela, então tem todo um conflito dentro da minha cabeça que eu não quero tomar um partido agora. Saindo dessa polêmica e pulando pra outra, é até interessante ver o papel das mulheres aqui na obra do Dumas. Sendo uma história do século XII, eu não esperava a participação de mulheres aqui, eu achei que ela ia ser simplesmente renegada ao segundo plano. E tá certo que a maioria das vezes elas são apenas usadas pra casamento, mas a gente tem alguns pontos interessantes que podem ser tratados aqui. O primeiro deles é o papel da Maud em toda a primeira parte da história. A Maud é uma menina que mora no castelo e ela ajuda muito o Robin Hood nas aventuras dele quando ele ainda é um adolescente. Quando ela cresce, ela vira também uma mulher forte, independente, está lá dentro do castelo e continua ajudando o Robin Hood apesar de tudo. E a outra mulher
mulher que aparece bem aqui é a Meryn, que é a esposa do Robin Hood, que também se torna uma grande arqueira. Ela sai do estereótipo da mulher que devia ficar cuidando da casa e vira também uma grande arqueira. E depois de tudo que eu falei aqui, dá pra ver que eu gostei bastante da leitura de Robin Hood, apesar de ter todos os problemas dele não ser considerado como um grande livro falador sobre o Robin Hood. E até na introdução do livro aqui eles falam um pouquinho disso também, bem por alto, mas eles falam que esse livro aqui não é tão importante pra cronologia total do Robin Hood, mas ele é divertido. É uma coisa que o Dumas sempre pregava nos textos dele, é que o texto fosse divertido acima de tudo. E essa daqui é uma leitura divertida, ela fluiu muito rápido, apesar de ser um livro grande, ele fluiu muito fácil e muito rápido. E essa edição da Zahar aqui é aquela edição dos clássicos da Zahar, tem toda uma capa dura, todo um trabalho de tradução bacana aqui dentro, com notas de rodapé. Eu só senti falta de um estudo acadêmico mais aprofundado sobre o Robin Hood, até por todos os pontos que eu levantei aqui no vídeo, né? Falei sobre a importância histórica do Robin Hood e o tanto que essa edição do Dumas talvez não encaixe no meio. Então eu senti um pouquinho de falta disso, mas essa edição da Zahar é uma edição muito boa, eu gosto demais dela. Então é isso, faça as coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito e me conta aqui nos comentários se já leu esse livro aqui sobre o Robin Hood, o livro do Dumas, ou se já leu outros livros sobre o Robin Hood. Me dá indicação aqui de outros livros sobre o cara, porque eu quero muito ler mais coisas do Robin Hood. É um personagem que me encanta bastante, desde que eu lia, sei lá, as primeiras historinhas infantis sobre o Robin Hood. Eu sempre gostei dele, eu quero ler mais coisas, eu quero ler aquele que é o grande livro sobre o Robin Hood. Tem ele em português também, então acho que eu vou correr atrás pra poder ver. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês já leram, o que vocês já viram sobre o personagem. Eu quero conversar com vocês, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.